Com um clique, você fica sabendo. Esporte Press Brasil. Informação com credibilidade. O Esporte Press Brasil apresenta... Esporte de Primeira. Muito boa noite para você, ligado aqui no Rádio Web Esporte Press Brasil e também você que está ouvindo a gente através da Rádio Carapebus FM. A partir de agora, a nossa resenha hoje especial do Esporte Press Brasil, no Esporte de Primeira, a resenha pós-jogo. Vamos analisar essa goleada sofrida pelo Flamengo no retorno aí da Libertadores e as consequências desse jogo. E também vamos falar sobre Copa do Brasil, vitória da equipe do Botafogo no clássico diante do Vasco e a vitória também do Fluminense ontem. Gol contra, mas importante foi o resultado, né, que levou o Fluminense com a vantagem do segundo jogo. E a gente de imediato, né, manda aquele boa noite para você, que está curtindo a gente aí pelo Facebook também. Pode comentar aí, dizer o que você achou desse jogo que ocorreu lá agora há pouco, que acabou nesse instante, lá no Equador, né, no estádio Casablanca, onde a equipe do Flamengo sofreu uma humilhante derrota, uma goleada, né, em si, por conta da equipe do Independente Del Valle. E lembrar uma coisa, que o Wilson já vai dar os seus destaques, mas ficou barato, hein? Ficou muito barato. Wilson Pimentel, boa noite. Boa noite, Mário Luiz. Um forte abraço a você, a galera que está nos curtindo na noite desta quinta-feira no Esporte de Primeira. De boa, para o torcedor do Flamengo não tem nada. Mais do que a pior partida do Flamengo nos últimos anos, é o maior vexame internacional do Flamengo em uma Copa Libertadores da América. Esse é o maior vexame do Flamengo em uma competição internacional. Nada vai se igualar ao que nós vimos na noite de hoje no estádio Casablanca, em Quito. Um time sem padrão tático, um time morto fisicamente, jogadores completamente perdidos em campo, uma equipe acéfala, sem comando, um time preguiçoso, mas com preguiçoso de pensar. Preguiçoso no sentido de não entender o que o treinador pede. Uma comissão técnica, com todo respeito aos profissionais que foram contratados após a saída de Jorge Jesus, que não tem nenhum tipo de conhecimento sobre o futebol praticado no Brasil e na América do Sul. O que nós vimos hoje não foi um nó tático, como os lacradores gostam de dizer. Foi uma aula. Foi um baile. 5-0 foi pouco. Poderia ter sido 6, 7, 8, 9, 10. Fácil para o Independiente Del Valle, que já há algum tempo vem chamando a atenção no cenário da América do Sul. E deu seu recado
na noite de hoje, que vai dificultar a vida de qualquer time que passar pela sua frente. E vou além, Mário Luiz. Independentemente da decisão que será tomada, porque, no meu entendimento, não há clima nenhum para o Domenech Torrent seguir como técnico do Flamengo. O Domenech Torrent chegou com a grife, chegou com o rótulo, chegou com status de treinador moderno, treinador europeu, de que vai fazer o time jogar para frente, revolucionar o futebol brasileiro. Mas nada disso aconteceu. As vitórias que o Flamengo obteve por placares elásticos contra Goiás e Bahia, por exemplo, foram mentirosos. Foram resultados exagerados. Desde a primeira rodada, quem me acompanha aqui neste programa sabe que eu digo que o Flamengo vai sofrer na mão deste treinador. E assim será até o final da temporada. Então, Rodolfo Landim, Luiz Eduardo Batista, Rodrigo Dunche de Abranches, Marcos Braz, Bruno Spindel, mas principalmente Marcos Braz, que parece ser a única pessoa lúcida no futebol do Flamengo, ou próxima à estrutura do futebol do Flamengo. Não há mais clima, não há mais sentido para a permanência do Domenech Torrent. Apedrejaram tanto o Abel Braga no ano passado, a ponto dele sofrer um golpe político. O Abel não foi demitido por questão técnica, tática. Ele sofreu um golpe político no Flamengo. Abel Braga, Cristóvão, Osvaldo. Mas quem aí, gente? Vamos lá. Zé Ricardo, Maurício Barbieri, Dorival Júnior, Jaime. Esses treinadores não erraram tanto quanto o Domenech Torrent tem errado. Eles não erraram tanto em um jogo como o Domenech Torrent exagerou no jogo de hoje. Mário, eu estou envergonhado, porque este não é o Flamengo que encantou a América. Este não é o Flamengo que está entrando em campo para defender o título da Libertadores. E vou além. Estamos aqui, eu, Wilson Pimentel, estou batendo no técnico. Mas os jogadores também têm a sua culpa. Porque não pode o senhor Gabriel Barbosa ganhar R$1,5 milhão por mês, fora as bonificações, gatilhos, premiações, e jogar o futebolzinho que ele tem apresentado. Irmão, tá insatisfeito, mete o pé, sai fora. O Flamengo não precisa de você. Gerson, tá de má vontade? Vai embora, vai para Portugal, vai encher o saco de outro. Bruno Henrique é a mesma coisa. Bruno Henrique é a mesma coisa. Não tá afim de jogar? Vai embora. Já cumpriu com o teu papel, ganhou Brasileiro, Libertadores, vai embora, vai ser feliz em outro lugar. Aí o goleiro, medroso, não chama gol. Toda bola que vai no gol do Flamengo entra. É gol do adversário. O Flamengo não tem goleiro. Jogou sem goleiro hoje de novo. O Isla segurou, foi bem enquanto deu para segurar no meio da tragédia. O miolo de zaga horroroso, de novo. E o Rodrigo Caio, coitado, se matando para jogar pelo Léo Pereira. O Felipe Luiz segurou enquanto deu. O William Arão segurando a marimba ali no meio campo. Gerson horroroso como sempre. Ainda não entrou em campo nessa temporada. O Everton Ribeiro abaixo do que se espera dele. Arrascaeta sumido. Diego não entrou em campo. E o Gabigol não recebeu a bola. Também não se esforçou. A atuação de hoje do Flamengo é uma vergonha. É para cair do presidente ao 50º jogador que foi inscrito na Copa Libertadores da América. Mário, boa noite.
E o Wilson e seus destaques, né? Eu compartilho aí com algumas coisas. Agora, eu acho que o Arão, ele hoje, ele superou a paciência de todo torcedor também, porque ele não acertou nada fora de posição, não deu cobertura ao Isla, que jogava como ala. Roberto Espíndola, boa noite. Boa noite, meu amigo Mário Luiz. Boa noite, meu amigo Wilson Pimentel. Boa noite aos queridos espectadores e ouvintes do Esporte de Primeira. Eu vou falar primeiro da maturidade do Matheus Babi. Maturidade de um menino criado no Morro de São Jorge, para quem não conhece, Macaé, que perdeu a mãe cedo, o pai vigilante, foi criado pela avó, jogou nas categorias de base do Macaé, teve oportunidade no Grêmio, voltou do Grêmio porque um parceiro dele começou a frequentar uma gruta azul que tem lá em Porto Alegre e se recusou a fazer um exame de toxicológico. Voltou para o Macaé Esporte, virou profissional, fez os seus gols e teve a oportunidade de ir para o Botafogo de futebol e regata. O grande Botafogo, que até hoje, nos 100 anos da seleção brasileira, ainda é o time que mais forneceu jogadores para a seleção brasileira. E esse menino de Macaé tem evoluído muito fisicamente, mas principalmente mentalmente. A evolução em ser maduro de sair de um time pequeno como o Macaé, de uma cidade do interior, e assumir o protagonismo de um Botafogo. Até quando o Botafogo perde, até quando o Botafogo empata, ele é destaque. Ele está ganhando o seu espaço. Vitória do Botafogo em cima do Vasco, uma arrumação do Paulo Autuori, mas o grande destaque foi o Matheus Barcelos, o Matheus Babi. E falar do Flamengo. A bola pune, Moio, como diz o filósofo contemporâneo Muricy Ramalho. Quem acompanha, como disse o Wilson, quem acompanha os meus comentários, tanto aqui quanto na Rádio Carapebus FM, eu sempre disse que o Domi é muito pequeno para o Flamengo. O Domi dirigiu o Girona. Girona é do tamanho de Tombo. Então, dirigir o Girona é como dirigir o Tombense. Sem desmerecer o Tombense, que é um dos times mais organizados do Brasil hoje. O Girona tem 12 mil habitantes, assim como Tombo no interior de Minas Gerais. Ser auxiliar é você levantar, estudar, organizar, planejar. Mas você ser líder, você tem que aprender a fazer e a fazer fazer. Fazer com que os outros façam. E no futebol de hoje, não tem mais espaço para 4-2-4. Empilhar atacante não quer dizer que seu time vai ser ofensivo. Compactar, sim. A sua ideia inicial no jogo de hoje, em 4 meias com Gabriel Barbosa de centroavante, para ter a bola, retardar o jogo, diminuir a velocidade, você se defender com a bola, tendo Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, você tem qualidade para ter a bola e se defender com a bola, para no segundo tempo tentar uma velocidade, mas não na dose em que ele implantou. Então, eu quero saber que o Flamengo está do tamanho que está hoje, por causa da sua torcida, mas por causa do trabalho de uma pessoa que é muito desvalorizada na história do Flamengo. Chama-se Marcos Braz. Marcos Braz não. Marcos Braz é o diretor de futebol que contratou
o Jorge Jesus e que contratou o Domenech Torrent. Mas o ex-presidente do Flamengo, que montou a estrutura para o Landim coroar. Landim é a estrela, mas não se constrói uma casa se não tiver a base. Se você não fizer o trabalho sujo, em que o cara teve coragem de dizer: vamos ficar 3 anos sem ganhar, mas vamos preparar uma base para o futuro. E foi o que aconteceu. Hoje o Flamengo é gigante. É disparado o maior time das Américas. O maior elenco das Américas. Mas o futebol ainda é o esporte em que o pequeno pode ganhar do grande. E uma coisa não pode ser desprezada na vida. Chama-se humildade. Se não tiver humildade, não chega às conquistas. Boa noite. Boa noite, Roberto. E já o pessoal participando aqui com a gente, deixa eu aqui boa noite aqui, né, para os amigos, né? Boa noite, Mário. Ficou barato. Vexame histórico. Time parecendo um bando. Uma preguiça fora do comum. É o Anderson Fernandes participando com a gente. E aproveitando esse comentário aí do Anderson, Roberto e também o Wilson, eu cheguei à conclusão ainda no primeiro tempo que o time do Flamengo, através do... E a gente tem que falar isso, né? O Wilson muito bem falou, o Roberto também falou na questão de humildade, e isso tem que passar pela diretoria, tem que cair todo mundo. Se fosse para cair, teria que começar pelo presidente, falta de humildade, que quem errou não foi o Domenech, quem errou foi quem foi lá contratar ele, e tendo treinadores muito melhores aqui, e tem que parar com essa coisa de nacionalidade. Você não tem que contratar o cara porque é europeu ou porque tem grife, você tem que contratar pela competência. E uma orquestra não funciona sem maestro. O que a gente percebeu hoje foi um Flamengo sem maestro, sem uma noção de um time sem pensamento, sem vibração. E isso tudo é culpa da diretoria do Flamengo. É culpa da diretoria, não do treinador. Agora, eles têm que ter humildade para, como disse o Roberto, para consertar a besteira que eles fizeram durante essa contratação aí. Ah, mas quem? Não sei, tem muito treinador melhor do que esse cara aqui no Brasil. Pelo que a gente viu, ou a gente conversava no intervalo, eu e o Wilson, no nosso grupo aqui, e a gente falava o seguinte, são 11 jogos e 14 gols. Até então o Flamengo tinha tomado 1. Mais 4, né? Aí você tem coisa errada. Tem coisa errada. Aliás, muita coisa errada. Porque não pode. Um time da qualidade do Flamengo, com todos os méritos do time do Del Valle, não é para tomar de 5. Não é. Normal esse time não toma. Esse time, no janeiro, se não me engano, foi janeiro ou fevereiro, teve a Recopa, lá empatou 2-2 e venceu por 3-0. Então o Flamengo no primeiro tempo, ele confundiu lentidão com passividade. E no segundo tempo, confundiu falta de preparo e conhecimento técnico do treinador com covardia. É por aí, Wilson. Ô, Mário, olha só, eu sou do seguinte pensamento, e eu tenho falado isso desde o início do ano. O Flamengo errou no planejamento para a temporada de 2020. Desde o ano passado, após a conquista da Copa Libertadores da América, que o Flamengo ficou na mão do Jorge Jesus, quando tentou antecipar ou estender, né, o contrato dele até dezembro de 2021. Quando eu digo que errou na estratégia, é porque o Jorge Jesus sempre deixou claro que estava de passagem pelo futebol brasileiro, bem como no futebol da Arábia Saudita. Ele veio para o Brasil, deu o recado dele e sempre deixou claro que o objetivo dele era voltar a trabalhar na Europa. Ponto. Antes da pandemia, o Flamengo
Me perdoe, gente. Antes da pandemia, o Flamengo não conseguiu renovar o contrato dele, terminou o contrato, veio a pandemia, e o Campeonato Carioca foi suspenso. Ele retorna para o Brasil com o contrato renovado e com a maldita cláusula que permitia a saída dele, por um valor baixo. O Flamengo já sabia desde o início que iria perder o Jorge Jesus e não se planejou para o plano B. E vou além. Se ele não estava afim de ficar no Flamengo, né, visando a volta dele para a Europa, o Flamengo já tinha que ter se preparado para ter um outro treinador. Ou estrangeiro ou brasileiro. Então houve um erro de planejamento. A partir do momento que a diretoria do Flamengo vai na Europa buscar um treinador com o argumento de que no Brasil não existe um profissional capaz de substituir o Jorge Jesus, a partir do momento que faz isso, está depreciando o profissional brasileiro. Ou além. Se o Domenech Torrent cair, eles vão atrás de quem? Já que nenhum treinador brasileiro serve. Estão me entendendo? Esse é um outro aspecto. Sobre a questão da formação do elenco. O Pedro era um sonho de consumo do Flamengo, todo mundo sabia que ele vinha para ser o reserva imediato do Gabigol, porque essa peça não tinha no ano passado. Uma boa contratação, que hoje, tecnicamente falando, ele dá uma resposta melhor em campo do que o Gabriel. O Michel, se botar a cabeça no lugar, porque ele começa o jogo como titular, corre como um maluco, não tem obediência tática nenhuma, e aí quer dar chapéu, quer dar caneta, um jogo 0-0, amigo. Amigo, quer fazer isso, garante o resultado, depois faz a farra, faz a feira. Mas é um bom jogador, foi uma boa contratação. Ninguém cornetou ele foi contratado pelo Flamengo. Pedro Rocha, mais ou menos, um complemento de elenco. Cara, todo mundo já sabia que existia a possibilidade de perder o Rafinha e o Felipe Luiz no meio do ano, por causa das malditas cláusulas que liberam eles de graça. O Flamengo não foi atrás de laterais à altura. Aí se desesperou atrás do Isla, querendo fazer negócio com o Atlético Mineiro para contratar o Guga. O Flamengo perdeu o Pablo Mari, teve aí praticamente o primeiro semestre todo para arrumar um jogador. Já sabia da possibilidade de saída dele, porque estava previsto em contrato no final do ano passado. Aí ele foi emprestado para o Arsenal, foi vendido logo em seguida. O Léo Pereira, quando foi colocado na lista de reforço do Flamengo, o Gustavo Henrique, pelo que eles fizeram nos últimos anos para o Atlético Paranaense e Santos, ninguém questionou. Não, o Gustavo Henrique é um excelente zagueiro, disputado pelo Grêmio, pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro. Quem disse que o Gustavo Henrique não jogaria nada no Flamengo é mentiroso, é gato correnteiro. E todo mundo aqui bateu palma para a contratação. E do Léo Pereira a mesma coisa. Todo mundo bateu palma. Ninguém questionou. Ah, tá trazendo os melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro, é o galáctico time do Flamengo. O Thiago Maia foi praticamente uma unanimidade. Mas a verdade é que o elenco foi mal planejado, Mário. O elenco foi mal planejado. Aí você vê aí o Pires da Mota saindo no meio do ano, que era para ter saído em janeiro, encostado no Flamengo. E o Vitinho é um encostado no Flamengo. Vitinho é encostado no Flamengo. Tá lá. O Flamengo desesperado vendendo jogadores da base para poder pagar a conta, para não ter que perder os principais jogadores. Tá difícil segurar os caras. E agora, não há um compromisso técnico. Não há uma resposta em campo. Hoje, o Flamengo, com este futebol medíocre, com esta atitude medíocre, com este comportamento medíocre, o Flamengo não vence o brasileiro. O Flamengo não vai vencer o brasileiro. Com muita boa vontade, talvez uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Com esse comportamento, o Flamengo vai fracassar como sempre fracassou na fase de grupos da Libertadores. Não chega nas oitavas. E aí vai ter que jogar Sul-Americana.
O Flamengo, com este comportamento, não joga a Copa do Brasil. Não passa das oitavas de final. Não passa. O Flamengo não tem técnico. O Flamengo vive o pior momento técnico dos últimos anos. E aí eu tô puxando lá de trás. Tô indo lá atrás. E olha que o Flamengo teve técnicos ruins e times medíocres. Mas o momento técnico do Flamengo é o pior possível. O momento físico do elenco do Flamengo é o pior possível. E não tem nada a ver com a altitude. Porque a nível do mar, o que justifica a derrota para o Atlético Goianiense? O que justifica a derrota para o Atlético? Nada justifica. Nada justifica. Aí tentaram meter a balela lá, a conversinha fiada. Não, nós perdemos para o Atlético, que ficamos aí umas 2 semanas parados, em um intervalo entre o Campeonato Carioca e o Brasileiro. Tivemos pouco tempo para treinar. Cara pálidas. Vocês são vítimas do próprio sistema. Afinal de contas, foi o fantástico, maravilhoso, galáctico, salve, salve a bandeira nacional Flamengo, que batalhou para a volta do Campeonato Carioca. Porque queria dar férias aos jogadores e antecipar a apresentação para sair na frente de todo mundo. Mas eles não contavam com a minha astúcia que os outros campeonatos regionais seriam reiniciados e os clubes chegariam com mais ritmo de jogo que o Flamengo. Eles também não contaram que iriam demorar a contratar um treinador. Também não contaram com isso. Não contaram com a saída do Rafinha. Então, colocar a culpa, porque nós não nos preparamos, porque houve a mudança do técnico. Amigo, balela. Tudo isso, Mário, é balela. Agora, o recado é o seguinte, vai ficar com o Domenech Torren, tem que chegar, reunir todo mundo, tranca todo mundo no vestiário, cai na porrada. Embola lá Rodolfo Landim, Dunche de Abranches, o BAP lá, o Luiz Eduardo Batista. Embola todo mundo na porrada. Comissão técnica, terminou o porrada ao bol, a sessão de porrada ao bol. Pronto, vamos resolver. Domenech, o negócio é o seguinte, o time joga desse jeito. Ganhamos quase tudo ano passado jogando dessa forma. Ou é desse jeito ou você tá fora. Não vou abrir mão do meu jeito de jogar. Então, tchau. Pega teus panos de bunda e mete o pé para Espanha. Volta para Catalunha e não enche o saco. Aí, amigo, vem um outro problema. Vai contratar quem? Vai tirar quem e de onde? Aí vai vir conversinha, porque o Rogério Ceni está empregado. Porque vamos trazer o Abel de volta. Não deu certo no passado. Não, porque o Dorival vai recuperar esse time. Vamos lembrar de 2018. Já teve 2 vezes lá e não fez nada. Já teve 2 vezes lá e não fez nada. Então, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O Flamengo hoje é refém dos próprios erros, Mário. Mas se não mudar agora, esse vai ser o maior erro desta diretoria. Tem que mudar agora. Que perder por 5-0 não é normal. Seja para o Independiente Del Valle, para o Vasco, para o Flamengo, para o Fluminense. Não é normal. Não é normal. Isso não é Flamengo. Não é Flamengo. Se essa derrota é aqui no Rio de Janeiro, a torcida já tinha furado quarentena, já tinha ido para o Maracanã protestar, invadiu o estádio, já tinham quebrado o ônibus, já tinham invadido o CT, já tinham feito uma tremenda de uma esculhambação. Se é uma derrota dessa para o Vasco, aqui no Rio, para um Palmeiras, para um Grêmio, a confusão ia ser maior. Então, está na hora de separar quem é mocinho e quem é bandido nesse time do Flamengo. Quem está afim de jogar, entra em campo. Nem que coloque o pior time em campo, mas coloca quem esteja afim de jogar. Agora, quem quiser ficar de vagabundagem, sai fora, não faz falta. Roberto Spindler, 5 na cachola, e os jornais já publicando, o Jornal Globo, inclusive, colocou aqui até uma manchete aqui, em vez de Del Valle, botou Del Valle, ou Deu Valle, né? Porque foi realmente um baile que deu o time do Del Valle, e com belos gols,
jogadas bem trabalhadas. Esses 5-0, você com a sua experiência no futebol, cai o Domenech ou essa diretoria vai manter o Domenech pelo menos até o retorno do brasileiro? Porque, na verdade, o Flamengo agora continua lá no Equador, tem o Barcelona, vai enfrentar o Barcelona acho que é terça-feira que vem, né? E depois volta para o Brasil para jogar o Campeonato Brasileiro. E aí tem os 2 jogos à volta. Tem um jogo com o Independente Del Valle e aqui no Maracanã, e tem o jogo fechando aí a fase de grupos, o jogo com o Júnior Barranquilla. Aliás, os 2 times estão jogando agora nesse momento, né? Barcelona e o Júnior Barranquilla. Cai o treinador, Roberto? Meu amigo Mário Luiz, primeiro eu quero fazer justiça ao homem que botou o Flamengo nesse patamar aí, outro patamar. Chama-se Eduardo Bandeira de Melo. O nome deu branco na hora que eu estava fazendo o meu boa noite. Segundo o seguinte, se essa diretoria do Flamengo tem que ter humildade, que não é uma coisa que eles costumam conjugar no dia a dia dele, para não deixar o Domenech Torrent nem voltar do Equador para o Brasil, para ir direto para a Espanha. Porque senão vai ser um inferno a chegada da delegação do Flamengo no Rio de Janeiro. Ele vive de forma diferente. Pode até vir buscar as coisas dele que ainda estão aqui ou pedir para entregar direto. Mas acertar por lá mesmo. Porque o Flamengo vai ficar lá. Acerta por lá mesmo, deixa ele lá. De lá ele vai para a Espanha direto. Para voltar para o Brasil, para ele mudar. Desde 2009, o Flamengo não perde por 5-0. E a última vez que perdeu foi por Curitiba. Então, para vocês verem o tamanho dessa derrota do Flamengo hoje para o Independente Del Valle. Uma Libertadores, o Flamengo nunca perdeu de 5-0 em toda a história. Então, é muito difícil a situação do Flamengo. Mas isso aí é uma tragédia anunciada. E filho feio normalmente não tem pai. Mas eu vou buscar o pai desse filho feio. Porque quando foram lá e apostaram no Jesus e deu tudo certo, todo mundo deu entrevista, todo mundo abraçou para tirar foto, todo mundo quis botar a mãozinha nas taças e nas conquistas. Agora que o filho está feio, tem que aparecer o pai ou os pais. Mas eu coloco na conta do senhor Landim. Rodolfo Landim. O mesmo presidente que é amigo do presidente. O mesmo presidente que inventou uma medida provisória. O mesmo presidente que fez o Campeonato Carioca voltar antes dos outros. O mesmo presidente que fez o Flamengo treinar mais do que os outros. O mesmo presidente que fez o Flamengo não se atentou aos contratos, fez o Flamengo perder, tudo isso que o Wilson disse aí. E é o mesmo presidente que fez o Flamengo entrar no Campeonato Brasileiro sem ritmo de jogo e perder. Ele que é o culpado. O dono da empresa. Tem aquelas velho ditado. O dono do defunto pega na cabeceira do caixão. Então está na hora dele botar a carinha bonitinha dele para tomar pancada da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo está indignada. A torcida do Flamengo não está acostumada a perder de 5. Não é questão de perder de 5. É como perdeu de 5. Porque se juntar o salário do Gabriel Barbosa e mais uns dois, Mário, deixa eu só apontar 2 coisas que o Beto está falando aqui. A torcida não está indignada, não. Tá? A torcida está puta. A verdade é essa. É linguajar de boteco. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tá chateada porque perdeu da forma como perdeu. 5-0. O placar é o mesmo em qualquer lugar. O placar é o mesmo em qualquer lugar. Não tem explicação. Nada justifica o 5-0. Meu parceiro Rodrigo Rodrigues, que é do blogueiro do site Show, me informa aqui pelo WhatsApp, Mário.
sobre goleadas. O Flamengo já apanhou de 5 uma vez na Libertadores. Talvez o Beto aí, você que são mais experientes do que eu, talvez lembrem. O Flamengo perdeu de 5-1 para o Grêmio na Libertadores de 83. Então essa aí é a segunda maior goleada, é a primeira, aliás, é a maior goleada que o Flamengo sofre na história da Libertadores. 5-0 para o Independiente Del Valle, e como fez um gol no Grêmio, né, saldo de 4, menos 4, e o 5-1 para o Grêmio em 83. Aí depois disso, 3-0. 3-0 não é goleada. 3-0 não é goleada. Hoje, por exemplo, se o Domenech for dispensado, quais as chances do Renato, que não está bem lá no Grêmio, lá inclusive perdeu também lá para a Universidade Católica, né, do Chile? Foi na Universidade do Chile ou na Universidade Católica? Agora, Universidade Católica 2-0. 2-0. Você acha que existe a possibilidade? Vamos lá, vamos conjecturar aqui, fazer um exercício de futurologia. Domi caindo, a possibilidade desse brasileiro ser o Renato, já que existiu um namoro recente entre Flamengo e Renato Gaúcho? Roberto? Seria uma opção entre os brasileiros. Tem o Filipão também. Você acha que o Filipão tem perfil para o Flamengo? Tem. O Filipão sabe lidar com estrelas. O Filipão tem experiência internacional. O Filipão tem cancha para pegar um Flamengo. Agora, o Renato está num momento ruim no Grêmio. Nunca teve um momento tão ruim. Nunca teve contestado pela torcida do Grêmio como é agora. Poderia até ser um acordo. Mas é como disse o Wilson, o Renato está empregado. E o Renato gosta muito do Rio de Janeiro. Eu não sei se... Eu acho que o Filipão teria mais paciência da torcida do Flamengo do que o próprio Renato. O Wilson, você é bem mais radical aqui agora. Eu falei do Renato Gaúcho com o Roberto, mas tem dois treinadores que eu particularmente sempre gostei deles, mas eles não têm grife. Eles no Brasil, o máximo que quase chegou, ele era auxiliar técnico, depois, quando eles pensou que ia ser técnico, arranjaram um jeito dele não ser técnico. Mas eu gosto de Wagner Mancini, que vem fazendo um bom trabalho no Atlético Goianiense, e de um cara que eu já acho que há muito tempo merecia ser olhado aqui pelos grandes clubes aqui do eixo Rio, São Paulo, Minas, Sul, que é o Guto Ferreira, né? Lá que está lá no Ceará. Seria uma opção? Daria certo Guto Ferreira ou Mancini no Flamengo? Mário, com todo respeito à sua opinião, e você sabe o apreço que eu tenho por você, e tenho um carinho muito grande pelo Wagner Mancini, porque tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dele de perto no Botafogo de 2014, onde ele foi vítima, né, da má gestão do antigo presidente. Prefiro nem falar o nome desse cidadão, que prejudicou em muito a instituição Botafogo. Mas se você parar para pensar, quais foram os trabalhos completos do Wagner Mancini? Em quais clubes ele começou um trabalho em janeiro e terminou em dezembro? Quantos títulos ele conquistou após vencer a Copa do Brasil de 2005 com o Paulista de Jundiaí em cima do Fluminense? O que mais ele fez? Por quais clubes ele passou? O que ele fez de diferente? Nada. Pode ser um bom bombeiro? Pode. Mas técnico para o Flamengo hoje está em outro patamar. E digo mesmo em relação ao Guto Ferreira. O Guto Ferreira, se você parar para analisar, faz bons trabalhos curtos por onde ele passa. Mas ele não consegue emplacar um trabalho de ponta a ponta.
quando ele teve a chance de fazer um grande trabalho na carreira, no Internacional, na Série B do Campeonato Brasileiro, ele não fechou a temporada. Foi demitido. E aí entrou o Odair para dar uma garantida no acesso do Internacional. Tava sinistro. Então, Wagner Mancini e Guto Ferreira, com todo respeito aos dois profissionais, de novo, deixar aqui bem claro, gosto muito do Wagner Mancini, uma excelente pessoa, tem uma comissão técnica muito competente, mas os dois não estão no patamar do Flamengo. Olhando hoje o cenário brasileiro, é triste. O Renato Gaúcho é o cara certo na hora errada. Renato Gaúcho, se cair no Grêmio, que hoje deve haver um dilema muito grande interno entre os dirigentes do Grêmio, se seguem com ele ou se é hora de dar uma sacudida na roseira. Se eu sou o Renato Gaúcho, eu descanso. Eu tiro férias até o final da temporada e só volto a trabalhar no ano que vem. Que ele vem de 3 anos, né, intensos no Grêmio, de conquistas, 4 anos, me corrija aqui o Beto, que venceu a Copa do Brasil em 2016, bem lembrado aqui o Roberto Espíndola. Então, ele vem de 4 anos intensos no Grêmio, de conquistas, de participações em competições internacionais, apesar de abrir mão de brigar pelo título brasileiro. Mas o trabalho do Renato Gaúcho foi consistente e hoje é totalmente questionável. É totalmente questionável. De novo, é o técnico certo na hora errada. O Ceni, por exemplo, é um treinador que agrada mais. O Ceni. Uma coisa, Mário, é um treinador que existe uma corrente política, existe um sujeito que tem nome e sobrenome, apelido com 3 letras, e tem cargo importante no clube, que é favorável à contratação do Rogério Ceni. E que desde a saída do Jorge Jesus, que sempre defendeu a contratação dele. Isso abertamente em grupos do Flamengo que eu tive acesso. Sempre foi favorável. O Renato ficou queimado por causa do não que ele deu no ano passado ao Flamengo. Então hoje ele se tornou persona não grata nessa diretoria, mas agora o cenário é diferente. O cenário é completamente diferente. O meu treinador para o Flamengo seria o Marcelo Galhardo. É um estilo completamente diferente do Jorge Jesus. Mas se hoje ele é o melhor técnico da América do Sul, digo isso em números, títulos, o Flamengo tinha por obrigação ter ido atrás dele. O Beto lembrou bem o nome. Falou do Luiz Felipe Scolari, que é um treinador também com uma outra característica completamente diferente. O Flamengo de ataque, de velocidade, amigo, vai jogar atrás. Vai jogar atrás. Então, aquele jogador mais de marcação, mais preso ali na frente dos zagueiros, vai se destacar. O Flamengo não tem mais esse jogador no elenco. Não tem mais esse jogador no elenco. Mas pode consagrar o Bruno Henrique, pode consagrar o Michael, pode consagrar o Pedro Rocha, pode consagrar o Vitinho. Historicamente, os grandes times do Luiz Felipe Scolari, ele sempre escalou o time com 2 pontos. 2 jogadores abertos de velocidade. Você pega aí Palmeiras, 2 vezes campeão com ele. Grêmio, multicampeão com ele. Cruzeiro, multicampeão com o Luiz Felipe Scolari. Sempre jogando com 2 pontas. E um jogador de referência. Agora, vai mudar o estilo. Agora, será que ele com 70 anos, ele está afim de voltar a trabalhar à beira do campo? Será que ele está com tesão de encarar uma missão como essa? Eu, sinceramente, o Mário, hoje, acho pouco provável que isso aconteça. Mas pode ser que a verdade de hoje seja mentira de amanhã. Mas o Flamengo precisa de um treinador que sacuda o elenco, que tire os jogadores da zona de conforto, que meta o pé na porta do vestiário e fala assim, amigo, se você acha que é o dono da camisa 9, da camisa 10, da camisa 11, tá fora. Mostra em campo.
Ele vai brigar com os jogadores, vai afastar quem tem que afastar. O meu treinador, o treinador que habita os meus sonhos, se chama Marcelo Galhardo. Acho que a diretoria do Flamengo, lá no início, quando o Jorge Jesus saiu, e eu disse aqui no programa, tinha por obrigação ter ele em Buenos Aires e ir atrás dele. Agora, hoje, é muito conveniente também apontar o dedo lá para a diretoria do Flamengo, porque teve gente que ficou defendendo o Domenech Torren na grande imprensa aí. Não, porque é uma proposta nova de jogo, tem que dar tempo, amigo. O Flamengo não tem tempo. O Flamengo não tem tempo. O Flamengo hoje encontra-se numa situação, aliás, iniciou a temporada de 2020, que não pode errar. O Flamengo não pode errar mais. E isso foi uma coisa conquistada pela diretoria. Foi conquistada por esses jogadores. O Flamengo não tem o direito de errar. Deixa eu botar uma pimenta nisso aí. Só para aqui, para a gente fazer um registro, estamos apresentando o Esporte de Primeira, o pós-jogo de Flamengo e Independente, goleada de 5-0 no Independente Del Valle em cima do Flamengo, pela Libertadores. Já já a gente fala sobre Botafogo e Vasco, e a gente está aqui ao vivo pelo nosso Facebook, também daqui a pouquinho pelo YouTube, e na Web Rádio Esporte Press Brasil e também pela Rádio Carapebus FM. Roberto Espíndola. Jorge Jesus disse que o Independente Del Valle foi o time que mais deu trabalho para ele na passagem pelo Flamengo. Por que não a diretoria do Flamengo aproveitar e fazer uma proposta para Miguel Ángel Ramírez, treinador do Independente Del Valle? Eu vou te dizer o que aconteceu. Você sabe que o Pimentel aí, o Wilson falou sobre o Galhardo. As duas opções da torcida do Flamengo não envolviam o Domenech, nem a tal do Jardim lá da Europa. As duas opções da torcida do Flamengo era justamente, primeiro, o Galhardo, treinador do River Plate, e o segundo era o Miguel Ángel Ramírez. Sabe o que eu soube? Informações do meio da crônica esportiva, aí do Rio mesmo, Pimentel, que a diretoria do Flamengo não contratou o Miguel Ángel porque ele era muito novo. Ou seja, não é a capacidade do cara, mas sim porque ele era muito novo. Mas, Mário, essa informação nós trouxemos aqui no Esporte de Primeira, porque foi levado em consideração o fato dele não ter rodagem. O Miguel Ángel Ramírez, ele de fato ele tem um currículo modesto, tão modesto quanto do Domenech Torren. O Domenech Torren também tem um currículo modesto, mas ele tem a grife, né, de ter trabalhado com o Guardiola no Barcelona, no Bayern de Munique e no Manchester City. Então, ele tem ali o carimbo. O Miguel Ángel Ramírez, ele fez um trabalho no Catar, com divisões de base, numa academia de desenvolvimento da Confederação Qatari de Futebol. A possibilidade dele vir trabalhar na América do Sul, ele foi oferecido pelo empresário dele para vários clubes da América do Sul e caiu, aspas, de paraquedas no Independiente Del Valle. O resto nós já sabemos. O que eu costumo dizer é que as pessoas falam assim, porque ele faz um trabalho excelente no Independiente Del Valle. Então vamos passar a régua nisso aqui para dar uma acertada. Porque não tem condições de comparar Independiente Del Valle com o Flamengo, nem futebol brasileiro com futebol colombiano. Equatoriano, no caso, né? Equatoriano. Então vamos fazer o seguinte, então qual é o balizamento? É a questão do título, dele ter colocado uma equipe equatoriana no posto de uma competição internacional? Legal. Realmente tem que se olhar. É a questão do esquema tático que o Roberto Espíndola já elogiou, já analisou exaustivamente aqui. Realmente, ele tem uma proposta de jogo parecida com a do Jorge Jesus. Parecida. Ele tem ideias, ele tem conceitos de jogo bem claras. Você não vê o time dele todo remendado, todo improvisado. Você vê que as substituições são feitas com coerência.
Você vê jogadas ensaiadas, que isso é dedo do treinador. Você vê uma jogada de bola parada, de falta, de escanteio, uma triangulação, uma troca de passe na entrada da área, uma finalização de média e longa distância. Isso é treinador. Isso é treinador. Aí o conceito que ele vai colocar, se é um time defensivo, se é um time de ataque, reativo, você vai marcar por zona, você vai ser por quadrado, por triângulo, por círculo, seja. É uma outra história, é a parte científica. Ele se resolve com os jogadores dentro do vestiário. Funciona. Mas funciona. Hoje, ninguém sabe qual é o método de trabalho do Domenech Torrent, qual é o esquema, tal da pirâmide invertida. Então, amigo, desinverte a pirâmide porque o Flamengo está jogando sem zagueiro. O goleiro do Flamengo está jogando de líbero, porque chuta a bola e entra. Então, muda a posição da pirâmide. Está errado. Wilson, o Mário disse aqui, descascou em cima do William Arão. Mas ele estava sozinho no meio campo. Ele não consegue dar cobertura dos dois lados. A maior virtude do Jorge Jesus em relação ao Gerson foi pegar um jogador rejeitado na Europa, ter colocado para jogar de segundo volante, jogando na frente do Arão, ocupando um latifúndio. O Gerson, no time do Jorge Jesus, ocupava um espaço muito grande no meio campo e dava tranquilidade para os outros. Hoje ele botou o Gerson de ponta esquerda. Deixou o Arão sozinho. O cara não consegue buscar os dois lados para dar cobertura. Tem que ter alguém para jogar com ele. Futebol é agrupar. Você agrupa, é igual aquela acordeão. Você fecha, rouba a bola e sai. Quando você tem a bola, abre. Então você dá, hoje é famoso amplitude. Palavras que eles estão usando. Então você tem que estar fechado, você tem que estar junto. Quanto mais junto, é muito simples. José Teixeira falou aqui. Corta o campo em 3. E joga de 30 em 30 metros. Você tem seu time agrupado, perto. O que Jorge Jesus fazia? Marcava a saída de bola, mas empurrava a tua defesa. Perdia a bola lá, pressão pós-perda, para fazer a falta e não arrumar contra-ataque. O jogo posicional não está funcionando. Agrupa. Ô, Roberto, para a gente fechar aqui o Flamengo e entrar no jogo que aconteceu mais cedo, o Botafogo venceu. Mário, oi. Deixa prometo que vou ser breve. Só para falar que o Argel acabou de ser demitido do CSA. Tá? Amigo de Mário aí no cenário nacional. Mas o único treinador que tem condições de assumir o Flamengo do jeito que está hoje é o Vanderlei Luxemburgo. Argel foi demitido? Foi demitido. Amigo de Mário Luiz. 18 dias no CSA. Pensa num cara arrogante. O único treinador que tem condições de assumir o Flamengo do jeito que está hoje se chama Luxemburgo. Eu faria o desafio de assumir o Flamengo. E, amanhã eu vou começar a dizer, já se fala em Vanderlei Luxemburgo no Flamengo. Vai vendo. E ninguém pode duvidar que é meu Flamengo. Eu ia fechar o assunto Flamengo com uma situação que aconteceu ao longo da semana, que foi a contratação e a demissão relâmpago do Thiago Neves. O Thiago Neves havia sido um pedido do argentino Sampaoli, treinador que está no Galo, e a torcida não quis o Thiago Neves lá para aquelas bandas, e parece que o Sampaoli ficou meio que chateado, né? Meio que aborrecido com essa situação toda. Existe, vamos lá, então, mais um exercício de futurologia. A gente falou aqui de vários treinadores, tanto de grife, sem grife, Renato, o Vanderlei Luxemburgo, Filipão. E existe um desejo, a gente percebe isso, um desejo reprimido do Sampaoli de dirigir a equipe do Flamengo. Ele esperou, em algumas oportunidades, esse convite. Caso o Domenech seja demitido, Roberto, Sampaoli também pode ser uma opção? O problema do Sampaoli
é que ele cobrou a diretoria do Galo o salário em dia, do mesmo jeito que ele cobrava da diretoria do Santos. O Galo tem tanto dinheiro para contratar, mas não tem dinheiro para pagar. Não é só no Brasil isso. Mas só que a multa do São Paulo para sair do Galo é muito alta. É $1,5 milhão de dólares. $1,5 milhão? $1,5 milhão. Aliás, 15 milhões de reais, corrigindo, 15 milhões de reais. Aí a dívida do Flamengo subiu um pouquinho, né? Então, não é fácil esse dinheiro não, também, não. A não ser que tenha uma roda de colisão lá e eles cheguem num acordo. Mas seria uma, o Roberto e Pimentel? Eu penso o seguinte, vou ser rápido. São Paulo precisa de tempo para treinar, coisa que ele não vai ter no Flamengo. Para vir para o Flamengo agora, tem que ser um brasileiro que está acostumado com essa loucura do nosso futebol. Porque um estrangeiro tem que ter tempo para treinar. A experiência do Domi já foi aí. Então, um brasileiro que já conheça Flamengo e um brasileiro que já conheça o futebol brasileiro anda algumas casas na frente. Bom, vamos falar agora do jogo de mais cedo, Vasco e Botafogo. Final de semana nós tivemos um jogo de muitas alternativas, né? A vitória do Vasco. O Vasco venceu por 3-2 e brilhou, né, o menino, o Matheus Babi. Mas mesmo assim a torcida do Botafogo, né, teve, lógico, depois, após o jogo, frase mais uma vez infeliz, como joga fora, como joga conversa fora o nosso querido Montenegro, falou que o time do Botafogo é freguês do time do Vasco. E aí, na segunda-feira, teve alguns torcedores que foram lá para a frente do Nilton Santos cobrar, colocaram faixa, time frouxo, e teve grito de guerra. E hoje, um jogo até equilibrado, né? Mas com a vitória aí do Babi, né? Com o gol do Babi, o menino está se destacando aí. E, mais uma vez, Roberto Pimentel e amigos seguidores no Facebook, e também da Rádio Carapebus e da Sport Press Brasil, o Honda sendo um jogador extremamente burocrático. O que avaliar desse jogo e dessa vantagem, que é pequena, é claro, o segundo jogo será em São Januário, mas o que avaliar dessa conquista, dessa vantagem para o Botafogo diante do Vasco, Pimentel? O Mário, é uma vantagem magra, né? Mas que dá uma tranquilizada, né, no ambiente do Botafogo por conta da campanha do time no Campeonato Brasileiro. O Honda, você foi muito feliz aí na tua lembrança, mas um jogo burocrático, abaixo da expectativa e muito longe do Honda, que pelo menos eu acompanhei na passagem dele pelo CSKA da Rússia e no Milan da Itália. E até para fazer a parte aí da garotada, muito longe daquele que o pessoal que é garotada escalava no videogame, né? Exatamente. Então, assim, atuações muito abaixo da expectativa. Ele, Salomão Kalou, esses estrangeiros, a ideia é boa, né, de atrair o torcedor, de ações de marketing, ações comerciais, mas, tecnicamente falando, o retorno esportivo é muito pequeno. E, mais uma vez, o Matheus Babi roubando a cena no Botafogo. Digo e repito, que eu tenho falado aqui no programa, eu acho que ele não fecha a temporada no Botafogo. Não fecha. Eu hoje, mais cedo, antes deste jogo, eu tive a informação de uma fonte da bola, né, de uma pessoa que mexe com o futebol português, que existe um grupo de empresários que estão observando ele a fim de levá-lo para o Porto, para colocá-lo no futebol português. Se ele vai chegar lá e vai jogar, é uma outra história, que às vezes acontece ele ser relocado na equipe B, na chamada equipe sub-23,
ou de ser emprestado por um outro time para adquirir experiência. E o Porto fez poucos investimentos esse ano, por situação delicada do clube, que vendeu poucos jogadores, né, e porque está com as contas apertadas. Eles estão dependendo de vender o Alex Telles para o Manchester United, para o Chelsea, para a Inter de Milão, para poder fazer caixa, para dar uma segurada na onda até o final da temporada. Mas comenta-se lá em Portugal é uma possibilidade concreta, de que o Matheus Babi se transfira para lá, porque ele estaria sendo observado, e hoje ele é bem analisado no futebol europeu, no futebol de Portugal. E vou além, Mário, para mim é a revelação do Campeonato Brasileiro. Para mim é a revelação do Campeonato Brasileiro. Aí é sacanagem sua. Porque quando o Matheus Babi estava no Macaé ainda, no início do ano, para sair, eu fiz uma indicação dele para o Fluminense. A resposta que eu obtive foi que não precisava de centroavante no Fluminense porque tinha Evanilson. Ele não ia jogar. E na ocasião ele era artilheiro do Campeonato Carioca com 5 gols. Aí ele teve um problema que teve no Macaé, uma falta de gestão do clube. Não prepararam um treinador que chegou e fez uma palestra infeliz aqui. Ele saiu, foi para o Serra, do Serra foi para o Botafogo e agora vai para o Porto disputar a posição com o Evanilson. Então, no Fluminense não servia porque tinha Evanilson. Para o Porto vai servir para jogar os dois? A questão do, inclusive, falando ainda de Babi, eu tenho uma informação aqui, me parece, que foi até o Sport News, né? Me corrija se eu estiver errado, Wilson. Falou também do interesse do Santos, né? Foi Sport News Mundo, que eu não sei Pois se... o Santos estaria interessado na contratação dele, mas o Santos não tem dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro? Não tem dinheiro para ressarcir o Botafogo, não tem dinheiro para comprar os direitos econômicos junto ao Serra Macaense. Então, existe um problema financeiro. O Santos não está pagando salário. O Santos não pode contratar. O Santos está querendo colocar 2, 3 jogadores para o Botafogo em troca do Matheus Babi. E o Serra Macaense vai receber o que nessa história? O Mário Luiz. Wilson, o Santos está suspenso, ele não pode contratar ninguém. Ainda tem isso. Não pode. E a suspensão foi ampliada para o Santos. 3 janelas, sem contratar ninguém. Pois é, então. O Santos a pessoa que fez a reportagem é o meu amigo João Santoro, que foi repórter da Rádio Manchete aqui no Rio de Janeiro e de outros veículos de comunicação, é quem cobra o Botafogo lá no site. E ele recebeu a informação, está apurada. É isso. Agora, paga como? Contrata agora, como? Esse caso do Santos é aquele negócio de fair play financeiro ou dívida mesmo? O Santos está indo para o mesmo caminho do Cruzeiro. Uhum. Esses últimos anos foi o segundo clube mais acionado na FIFA, está depois do Cruzeiro. Então, por conta disso, a FIFA começou a impor uma série de restrições financeiras ao Santos. O Santos aplicou um calote milionário no Hamburgo da Alemanha por conta do zagueiro Kleber Reis, que pouco ficou no clube, já esteve emprestado no Paraná Clube, no ano passado jogou no Oeste, teve no Curitiba. É um jogador que não decolou no Santos e continua vinculado ao clube. E por conta deste jogador, desta contratação, o Hamburgo acionou o Santos na justiça. E agora está todo mundo vindo cobrar. Se a moda pegar aqui no Brasil, metade dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro vão ser negativados. E tem também agora, dobrou. A nossa hoje é imensa. É imensa. Nos colocaram numa prateleira, o Mário e Roberto, na mesma prateleira, por exemplo, de clubes da Argentina, que pegaram fama de caloteiros na América do Sul. Estamos na mesma prateleira de alguns clubes mexicanos, que foram colocados aí como os caloteiros
da América Central, nos colocaram no mesmo patamar de clubes da Turquia, da Grécia, que também não pagam. Rafinha foi para lá, o Olympiacos é um caso raro de estar com o salário em dia, porque lá é o Eldorado do futebol europeu, o jogador vai para lá com contrato milionário e não recebe. Turquia não recebe, Grécia não recebe, e Arábia Saudita. Foi-se o tempo que os clubes da Arábia Saudita remuneravam bem, pagavam bem. Hoje eles esperam o jogador ir para lá, assina, apresenta e depois desaparecem. O exemplo recente do Flamengo foi no caso do Hernandes, que veio do Hernandes para o Al-Nassr, ele até hoje não recebeu dinheiro. Sim, Roberto. E essa história do Santos, tem o Kleber Reis, que é o que o Santos está... Mas agora apareceu também a do Soteldo. O Santos não pagou a contratação do Soteldo, do clube do Chile. Aí, por isso que mais 3 janelas sem poder contratar jogador nenhum. A gente não podia finalizar aqui nossa resenha de pós-jogo sem falar do jogo de ontem, né, do Fluminense diante da equipe do Atlético Goianiense, a equipe inclusive treinada pelo Wagner Mancini. O Fluminense vai pegar o Atlético Goianiense, possivelmente o jogo será lá na Serrinha, em Goiás. Mas o jogador que parece que, pelo menos no gosto do Odair, e que ele parece que foi avaliado como um bom jogador para substituir o Evanilson aí, guardado as devidas proporções, esse menino Luiz Henrique. Roberto Espíndola. A gente não pode deixar de falar que o João Pedro foi vendido para o Watford. O Marcos Paulo é outro badalado que está para ir para a Europa, mas o Luiz Henrique era o outro atacante do time sub-17 do Fluminense. O ataque era os 3. O João Pedro jogava mais fixo, o Marcos Paulo por um lado e o Luiz Henrique pelo outro. E o meio-campo era o André, que entrou ontem, o Calegari, que está jogando de lateral direito, e o Martinelli, que é o outro volante, na base do Fluminense. Então, o entrosamento vem de baixo. Eu gostaria, sim, de ver o Luiz Henrique mais junto com o Marcos Paulo, como foi parte do segundo tempo, por causa de aproveitar o entrosamento dos dois. O Luiz Henrique ontem, por que ele substituiu o Evanilson? Porque ele corre muito, ele dá a velocidade que o Nenê não tem. O Nenê, como falso 9, não vai dar bote no goleiro e depois pular em cima do zagueiro e ainda correr atrás do volante. Não tem como. Então, o Luiz Henrique é uma solução. Mas eu continuo dizendo, o Fluminense parece que não tem plano de jogo. Eu não vejo nenhuma jogada ensaiada no time do Fluminense. Como disse o Wilson, ideia de jogo, jogada ensaiada, jogada trabalhada, futebol coletivo, eu não vejo. Muda, e eu não consigo enxergar aquela história do dedo do treinador nesse time do Fluminense. Ganhou, foi um jogo complicado. O Atlético Goianiense é um time muito bem montado pelo Mancini e que vai ser desfalcado no jogo de quarta-feira que vem do seu melhor jogador que está indo para o Atlético Paranaense, que é o Renato Kaiser. O Mário Luiz, e sobre o Marcos Paulo, que o Roberto Espíndola falou agora, existe um desespero gigante nos bastidores do Fluminense. O Beto lembrou bem aqui, né, a venda do João Pedro no ano passado para o Watford, da Inglaterra, que agora joga a segunda divisão da Inglaterra, a Championship. Houve a venda agora do Evanilson para o Porto, em que o Fluminense foi comunicado, né, porque a Tombense de Minas Gerais, o clube empresa do Eduardo Duran, do empresário Eduardo Duran. O Tombense teve direito a 90% da negociação e o Fluminense somente a 10%. O Marcos Paulo, que tem passaporte europeu, tem cidadania, dupla cidadania, ele tem a cidadania luso-brasileira,
jogador já com atuações pelas seleções de base de Portugal, com passagens, com disputa, inclusive, de torneios oficiais pela seleção de Portugal. O que chama atenção é que o Fluminense não tem nenhuma proposta para vender o Marcos Paulo. Nenhuma proposta para vender o Marcos Paulo. Hoje, não há proposta nenhuma para vender o Marcos Paulo. Foi vendido o Marcelo Pitaluga, recentemente para o Liverpool da Inglaterra. O tempo está passando. Está passando para o Marcos Paulo, que teme perder a oportunidade de chegar jovem no futebol europeu. E está passando para o Fluminense o time da venda. Poxa, Pimentel, mas ele tem menos de 20 anos. E você já está dizendo que está perdendo o time da venda. Está perdendo o time da venda, porque nós estamos vendo o reflexo das atuações dele, né, em campo. Nós estamos vendo aí o comportamento dele em campo. Futebol abaixo do esperado, baixa média de assistências, de gols, de passe. É um jogador muito irritadiço, nervoso, errando demais nos jogos. Já perdeu a condição de titular. Então, quando isso começa a acontecer, é porque o lado psicológico do jogador está ficando afetado. Está ficando afetado. E a informação que eu tenho de bastidores do Fluminense é que ele já mesmo reduzir o valor de mercado dele, o valor que eles estão exigindo, de já não vender pelo valor da multa rescisória para tentar concluir a negociação. O Fluminense precisa fazer mais uma grande venda de qualquer maneira este ano para poder sobreviver até o final do ano que vem. Para a gente não fechar, dizer que a gente não falou do Vasco, falamos do Botafogo, Babi e tal. Ô, Roberto, como você avalia aí o Vasco que jogou domingo e o Vasco que jogou hoje diante do Botafogo? A diferença do Vasco que jogou domingo para o Vasco que jogou hoje chama-se Gatito Fernandes. Porque o Cano, mais uma vez, chegou na cara, bateu bem, e o Gatito Fernandes fez o que o Cavalieri não conseguiu fazer. Não foi falha do Cavalieri, foi dizendo mérito do Gatito. O time do Vasco é um time muito bem organizado. E relembrando as duplas de Assis e Washington, várias duplas. O próprio Nunes e Fumanchu, fui lá atrás buscar, o de Santa Cruz do Fluminense. Essa dupla, Benítez e Cano, vai dar muita alegria à torcida do Vasco. Cabe ao Vasco agora dar condições do Ramon continuar tocando o trabalho dele, de estar ajustando o time. A campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro é muito acima das expectativas no início da temporada. E o Ramon, por conhecer a molecada, conhecer o ambiente Cruz Maltino e ter credibilidade com a torcida, ele conseguiu trazer um ambiente leve, fazendo um grande trabalho e arrumando o time do Vasco. Hoje o Vasco jogou sem um dos destaques, que é o Ricardo Graça, mais um prata da casa. O Miranda ainda está muito cru, mas é um jogador também de futuro. Então o Ramon, dentro de uma espinha dorsal, ele recuperou o Felipe Bastos, ele deu moral para o Castan, botou o Pikachu no lugar dele. O Cachorro tentou ser mais realista que o Rei, ele deu uma encostada no Pikachu. Então ele está arrumando, recuperou o Henrique, arrumou uma posição para o Henrique não sair tanto, para se proteger mais. O Ramon conhece o que está fazendo. O time do Vasco pode não ser gigante, não ter grandes estrelas, mas é muito bem organizado coletivamente. Com isso, vai colher resultado. Então, a derrota de hoje é consequência, clássico. Da mesma forma que ganhou, com o milagre do Fernando Miguel, uma defesa de uma jogada do Babi, que foi na trave e voltou ele no domingo, hoje foi a vez do Gatito Fernandes fazer a diferença em alguma jogada. Então, a torcida do Vasco não tem que ficar triste com a derrota. O seu time é humilde, mas é muito bem organizado pelo Ramon. Então, partindo dessa linha aí, de que o Ramon, que é ali da prata da casa, conhece o Vasco,
Nesse momento, se não tiver como contratar ninguém, o Flamengo pode ir de Maurício de Souza também? No lugar do outro? Não, ô Mário, esquece isso. Esquece isso. De novo, né? De novo, o Flamengo se encontra em outro patamar. É o mesmo que o Grêmio demitiu o Renato Gaúcho e pegar o técnico da base para treinar o Grêmio. Nada contra o técnico da base do Grêmio, mas não vai dar certo. Se você parar para analisar na história recente do futebol brasileiro, quais foram os técnicos que saíram da base ou que eram interinos, que foram efetivados nos clubes e fizeram um trabalho de sucesso? Carlinhos, Andrade. Mas isso há quanto tempo? Andrade a gente está falando de 2009. O Carlinhos a gente está falando de 92. Não, estou falando de jogar. Por quê? Jogaram no Flamengo, conhecem o Flamengo e estavam trabalhando no Flamengo e fizeram isso. Agora, ultimamente, o Jair Ventura, do Botafogo. Mas aí qual é o balizamento para dizer que o Jair Ventura fez um bom trabalho no Botafogo? Ele pegou, ele estava ali, pegou e fez um bom trabalho. Depois, até que no Corinthians não conseguiu fazer a mesma coisa. Aí teve que fazer ano sabático para voltar agora no Sport. O Barbieri, o Sport contratou o Thiago Neves, né? Contratou o Thiago Neves e dispensou o Elton. Fez um acordo, o Elton está saindo do Sport e está indo para o Cuiabá. Bom, gente, vamos chegando ao final de mais um Esporte de Primeira. Lembrar que agora o Esporte de Primeira não será mais às quintas, e sim às segundas, depois da rodada do final de semana, da rodada de domingo, a gente vem com o prato cheio, né, na segunda, a partir das 9 da noite, aqui no Esporte Press Brasil e também na rádio Carapebus FM. Suas considerações, meu amigo Wilson Pimentel. Cara, Luiz, bom, um forte abraço para você, para o Roberto Espíndola, para essa galera fantástica que nos acompanha toda semana aqui no Esporte de Primeira, que nos acompanha também na rádio Carapebus FM. Vai ser uma noite inesquecível para o torcedor do Flamengo, porque uma derrota como essa, lamentavelmente, é inesquecível. Uma derrota para se tirar reflexões, para separar os mocinhos dos bandidos e, se necessário, sacudir a roseira. Do jeito que está, não está legal. Esse não é o Flamengo que foi entregue pela diretoria em 2019. Vou usar a sua expressão, o sarrafo está alto. O nível de exigência está alto. O grau de cobrança está alto. Não é normal perder de 5-0. Não é normal perder para uma equipe equatoriana, independentemente da evolução do futebol no país vizinho, independentemente do bom trabalho do Miguel Ángel Ramírez e do bom trabalho que está sendo feito na equipe equatoriana. Mas não é normal, não foi bonito, não foi legal. Esses jogadores hoje entraram de forma negativa para a história do Flamengo. Eu coloco essa derrota no mesmo patamar de eliminações que o Flamengo teve na Libertadores em anos anteriores. Nos jogos contra América do México, Defensor Sporting, River Plate. O Pimentel é dramático, é chato, ranzinza, mal-humorado. Mas, amigo, se for para ficar mentindo para vocês, eu estou fora do programa. Eu não minto. Eu não posso mentir. Eu tenho esse compromisso comigo, com a minha formação, com quem me chama para participar do programa, a chefia. Está aqui o chefe, está aqui o Mário Luiz. Está lá o Conrado ouvindo. Está aqui, o chefe está aqui. Não posso mentir, eu não posso te enganar. Eu não posso te enganar. Do jeito que está,
não está legal. Se é pro Domenech Torren ver o time tá batendo palma lá para os gols perdidos do Gabigol, para os carrinhos do Bruno Henrique, para a passividade do Arrascaeta, para a apatia do Diego, cara, bota outro, bota um mais barato. Aí bota o Filipão, bota o Renato, o Rogério Ceni, bota o Wagner Mancini, bota o Guto Ferreira, bota qualquer um. O treinador não tem cara de Flamengo. Não tem cara de Flamengo. Eu estou falando isso desde o início do Campeonato Brasileiro. Puxa aí todos os programas. Eu falei, não tem cara de Flamengo. Não tem cara de Flamengo. E agora, paga a conta. A diretoria culpada. Ainda dá tempo de consertar o rumo, de colocar o barco no rumo. O Flamengo está ali entre os 5, 6 primeiros do Brasileiro. Não estreou na Copa do Brasil. E estou esperando que o Flamengo estreie na Copa Libertadores da América de 2020. Mário, boa noite. Um abraço para você. Um abraço para o Roberto Espíndola. Que eu vou descansar, meu coração rubro-negro amargurado. Até a próxima. Até a próxima. Eu estou procurando aqui o resultado do jogo parcial aí. Vocês têm o jogo de... Como é que está aí o Barcelona e o Júnior, Barranquilla? Você tem, Roberto? Meu telefone tá ali do lado. Tem aí? Então eu vou pegar o celular lá, tá carregando ali. Mas é o seguinte, Mário, deixa eu fazer minhas considerações aqui. Existe uma coisa chamada pedestal. Salto alto. A torcida do Flamengo, a diretoria do Flamengo... Só te interromper um minutinho, Roberto. 1-1. Esse resultado é bom para o Flamengo. Porque o Flamengo ainda tem 2 jogos em casa. Para Luiz, resultado bom é a vitória, independente do que aconteça. Não, estou dizendo em termos de classificação. É que o Flamengo tem 6 pontos e o... Mas o empate hoje, se o Flamengo está ou não na segunda colocação, se vai passar ou não, é uma outra história. A pauta hoje é a derrota. O empate no outro jogo não interessa. O empate no outro jogo não interessa. Mas é bom que mantém o time. Mas aí vai ter um jogo depois. E vai ser a mesma porcaria. Tem o jogo seguinte. Vai ser a mesma porcaria. Tem o jogo contra o Barcelona. Terça-feira, dia 22. Vai ser a mesma porcaria. O mesmo lixo. Então... Não adianta comemorar. Perdemos de 4-0. Mas o adversário está 1-1, a gente está na classificação. Tem o jogo contra o Barcelona. O jogo contra o Barcelona. Vai ser a mesma porcaria. Se não mexer, vai ser a mesma porcaria. Ou eles vão esperar levar outra porrada no Equador para mandar o técnico embora. Boa noite de novo. Boa noite. Conclua, Roberto. Eu acho o seguinte, eu estava falando de pedestal, de salto alto. A diretoria do Flamengo tem que calçar as sandálias de humildade, invocar São Judas Tadeu, que está chegando no dia dele, e tomar uma decisão. Pior do que uma decisão errada é a decisão não tomada. Então, está na hora. Não deixa nem voltar para o Brasil. E a sorte, ele só é treinador do Flamengo até hoje. O Flamengo só passou essa vergonha dos 5 porque não tem torcida. Porque se a nação rubro-negra tivesse condições de frequentar o estádio, ele já não era treinador do Flamengo. E eu vou voltar para a minha frase do início. Ele é muito pequeno para a nação rubro-negra. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, Espíndola. Até segunda-feira, então, gente, com o Esporte de Primeira. Avisa aí a todo mundo, avisa os amigos. Esporte de Primeira agora não mais às quintas, e sim todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas, essa equipe de ouro aqui, o Wilson, o Roberto, o Thiago Martins, que hoje não pôde participar, o nosso querido Ottoni, né, Mário Ottoni, que está trabalhando lá na Rádio Assunção, está saindo agora também, hoje ele teve plantão lá, mas segunda-feira toda a turma aqui, a gente vai estar analisando a rodada aí do final de semana e as projeções para a semana das competições, tanto Libertadores, Copa do Brasil e também aí o Campeonato Brasileiro.
Um forte abraço para você na Sport Press Brasil, você também ouvindo a gente pela Carapebus FM, direção do meu amigo Conrado Júnior, e também aqui no Facebook, no programa, esse mesmo programa, daqui a pouquinho, você vai conferir a estreia dele no YouTube. Já, aqui no YouTube, esse programa vai ser reprisado. Forte abraço, gente, e até segunda, com mais uma edição do Esporte de Primeira. Até lá. Esporte Press Brasil. Informação com credibilidade. E este foi mais um Esporte de Primeira.